Como pagar menos impostos dentro da tua operação de marketplace? Se você não sabe como pagar o menor imposto possível para a tua operação, independente se você é simples nacional, se você é lucro real ou presumido, fica aqui nesse vídeo que eu vou falar para você informações que eu peguei nesses últimos dias aí, que vão ser muito interessantes para você também. Fala, seller, tudo bem? Aqui quem fala é Rafael Wilker e nesse vídeo eu vou explicar para você o que é necessário fazer para que você pague o menor imposto possível. Se você é novo, se você já conhece o canal, mas ainda não está inscrito, já se inscreve aí, participa da nossa comunidade aqui, sempre está recebendo novos vídeos. A gente deu uma parada esses últimos dias aí, mas vamos estar voltando com uma ótima frequência aí de vídeos com informações técnicas que o pessoal não te entrega dentro da internet. Então vamos lá, sem mais enrolação. Dentro, de uma estrutura de operação de marketplace, existem diferentes cenários. O cenário do MEI, que não é muito importante porque não existe alíquota de imposto, né? O cenário do Simples Nacional, o cenário do lucro real e do lucro presumido. O lucro real e o lucro presumido, eu vou falar mais no final, vou falar mais do Simples Nacional, que é onde a maioria das pessoas não sabe que existe uma possibilidade de se pagar menos impostos. Qual que é essa possibilidade, Rafael? O que faz com que a gente pague menos impostos dentro do Simples Nacional? Exclusão das tuas devoluções de compra. É bem provável que você que está assistindo esse vídeo não tenha um sistema que faça exclusão das tuas notas de devolução, né? Então tudo que volta para você, todos os produtos que voltam para você, como exclusão do faturamento total. Eu até então não tinha, eu tô sendo transparente aqui com isso. Então eu sou muito expert em gerar resultado, em trazer faturamento, mas até o momento não tinha. Até alguns meses atrás eu não sabia sobre essa informação e fui entendendo que até mesmo dentro do Simples Nacional, feito da forma correta, a gente consegue estar pagando menos impostos. Vamos lá, eu vou transmitir aqui, abri o ChatGPT aqui, eu vou passar para vocês dois resultados diferentes em relação a impostos com o mesmo faturamento e a pequena diferença sobre a devolução. Vamos lá, eu deixei um prompt aqui para o ChatGPT. Qual seria o imposto de um e-commerce em Santa Catarina do nicho de vestuário que está no Simples Nacional, que faturou 2 milhões no último ano, para o mês em questão que teve de faturamento de 250 mil? Então, vamos ver qual que será o imposto, com o faturamento médio do ano de 2 milhões e o mês em questão de 250 mil. Então, pessoal, esse seria o imposto. Depois de um ano faturando uma média de 2 milhões, uns 180 mil por mês, mais ou menos, e 250 mil no mês em questão de avaliação, o imposto ficaria em 9,74. 24 mil reais em tributos que você teria que pagar dentro do Simples Nacional. E agora, veja com o seguinte cenário. Tendo 5% de devolução. Do nicho de vestuário, quem está no nicho de vestuário sabe que a devolução é algo complicado no dia a dia. Nicho de vestuário, realmente você apanha como qualquer outro nicho que existe uma taxa de devolução razoável. Existem alguns que não têm, muito pouca devolução, mas a grande maioria tem uma taxa de devolução. Dentro do vestuário, essa taxa de devolução ela é bem razoável. Então vamos lá, olha o que vai acontecer aqui agora. Se eu pegar esse prompt, então olha aqui, eu adicionei só essa frase e você vai ver a diferença final que vai dar. Porém, ao longo do ano, cerca de 5% foi de devolução nesse faturamento total. E no mês que faturou 250k, a devolução ficou em 6%. Faça a exclusão das devoluções e refaça o cálculo. Então vou clicar aqui e vai refazer o cálculo. Então pronto. Existe uma diferença pequena, mas uma diferença razoável se você for até acumular ao longo de um ano completo. Então, a gente teve uma alíquota de imposto de R$ 22.063, comparando com a anterior que ficou R$ 24.350. Então, uma diferença de R$ 2.300 mensais nos teus tributos por conta de uma coisa simples de 5% de devolução. E muitas operações têm essa média de devolução, dependendo do nicho e da grade e de como está sendo apresentado, esses tamanhos para o público, pode ser até ainda maior. E nesse caso aqui, então, foram quase R$ 2.500 mensais. Se você for somar no ano, se ficar nessa faixa de faturamento de 250, você vai ter ali no ano tranquilamente R$ 25 mil para R$ 30 mil de
impostos pagos indevidamente. Infelizmente, eu vi que eu também tinha pago muitos impostos indevidamente por conta disso. E qual que é o problema disso daí? São as contabilidades fracas no Brasil. Hoje, no Brasil, existem muitas poucas contabilidades focadas exatamente em trabalho para e-commerce. Muitas poucas mesmo. Eu descobri isso de forma mais concreta após depois fazer um contato com uma contabilidade especializada no nicho de e-commerce. Você que tem aí uma contabilidade trabalhando para você que não é especializada, que é uma contabilidade mais geral, sempre certifique de como está sendo feito essa cobrança. Se está sendo retirada todas as devoluções da base de cálculo, se está incidindo ST ou não, é só você colocar isso lá para eles que eles vão entender o que é. Porque às vezes eles consideram, e acontece demais isso daí, eu aprendi com esse mercado, você faturando, né, seus 50, seus 100 mil mês, você é um pequeno empreendedor comparado aos grandes clientes que eles têm, que faturam 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 50 milhões por mês, e a contabilidade fica à mercê desses grandes clientes e ficam ali poucos contadores, ou às vezes contadores júniores, para fazer esse trabalho para você. E aí acaba que dá nisso daqui. Quase 30 mil de impostos para trás. Meu amigo, se você tá em outro tipo de modalidade já, você tá ali no Simples há muito tempo, ou você tem vários CNPJs no Simples, imagina o tanto que você tem. Eu vou dar um caso de exemplo aqui, tá? Um cliente que já vende há muito tempo que a gente tem aqui de trabalho, e ele tem ali um faturamento médio de 1,8 milhões mensais, tá? Então 1,8 milhões mensais, no ano ele dá um pouquinho mais de 20 milhões de faturamento, beleza? Então é um faturamento razoável, não? Um faturamento já é expressivo. Porém, esse faturamento é dividido entre vários Simples nacionais, que é uma estratégia comum. Vários CNPJs, vários Simples nacionais, dando mais ou menos ali uns 10 CNPJs, tá? É bastante coisa mesmo. Eu não teria essa estrutura, mas né, ele fez ali essa estratégia para faturar pouco em cada um e ter uma alíquota menor. Porém, a contabilidade dele que fazia isso era do mesmo padrão, por exemplo, da minha, que não é uma contabilidade profissional no e-commerce e não estava colocando as devoluções dele. Então, eu vou escrever aqui para você o que era o cenário dele. Pode, às vezes, ser o seu cenário também de tributos indevidos pagos, beleza? Pronto. Agora, por exemplo, tem uma operação que fatura 1,8 milhões mês. Esse faturamento está dividido igualmente entre 9 CNPJs Simples Nacional. Eu mantenho essa média de faturamento mensal há 3 anos e nunca fiz a exclusão das devoluções na base de cálculo do imposto. O que seria o valor que paguei indevido nesses 3 anos? E esse valor vai te surpreender. Veja só. Então, que o ChatGPT fez todo o cálculo e olha o valor final aqui, total. Se você tem um faturamento assim um pouco maior em 3 anos de jornada sem fazer a contagem dos 5% de devolução no teu Simples Nacional. 405 mil reais perdidos em 3 aninhos. Isso aqui é uma casa, entendeu? Isso aqui é um start de um financiamento que você poderia dar, ou um reinvestimento que você poderia ter, um dinheiro no bolso, né? Para um veículo, talvez, para você, que você está perdendo por conta de uma contabilidade ruim e um governo que não tá nem aí se você tá pagando mais ou menos, tá? Então, revise muito esse ponto dentro do Simples Nacional. Muito esse ponto, tá? Agora, vamos lá. Falando sobre lucro real ou lucro presumido. Dentro do lucro real, lucro presumido, né? São diferentes modalidades. Eu não tenho muita, tá? Propriedade para falar especificamente sobre cada um deles de forma esmiuçada, mas no Simples Nacional mesmo, que eu já tô com uma dominância legal. Os dois vão servir para você que está focado em alavancar um CNPJ, tá? E também alavancar o teu faturamento, obviamente. Para você que está buscando, né, tá vendendo além de 200 mil mês, 250 mil, 300, 400, meio milhão, 1 milhão por mês, vai ser muito interessante uma transição, ou para lucro real ou lucro presumido. Vai depender do quê? Da sua estrutura, da forma que você trabalha, se você revende, importa, fabrica, da localização que você está, porque cada estado no país tem uma forma de trabalhar diferente com essas modalidades de lucro real, lucro presumido. Diferentaças mesmo. Tanto que difere até no DIFAL, depois que é pago, saindo de um lugar para o outro. Então é muita diferença mesmo, tem uma tabela enorme que faz e apresenta essa diferença para você. Mas na grande maioria dos casos, em estados onde existem benefícios fiscais para e-commerce, que é onde eu recomendo que você tenha a tua base hoje, eu, por exemplo, tenho em uma região onde tem benefício fiscal, que é em Santa Catarina, você consegue fazer uma, vamos dizer assim, alteração do Simples Nacional pro lucro real ou lucro presumido, tendo vantagem, faturando a partir da casa dos 200 mil, 250 mil mês.
tá? Se você estiver fazendo isso, já é interessante você transitar para um lucro real ou lucro presumido. Por quê? Dentro de um Simples Nacional, faturando mais ou menos 200 mil ou 250 mil mês, você vai ficar entre a casa de 2,4 milhões faturados em 12 meses ou 3 milhões. Essa alíquota já varia bastante entre 9% e uns quebradinhos até 11%. Já é uma alíquota muito alta mesmo. Dentro, tá, do lucro real, por exemplo, ou lucro presumido também vai se encaixar bem nisso, em um local estratégico, Santa Catarina, Minas, Espírito Santo, são os 3 melhores estados do país para se vender, tá? Dentro de Minas Gerais tem o TTS, no estado de Santa Catarina tem o TTD, em Espírito Santo tem o programa Compete. São programas do governo que abatem o teu ICMS se você vende e-commerce, porque o governo sabe que senão mataria a arrecadação desses negócios por conta dos altos impostos. Então deixaram essas regiões estratégicas. Em São Paulo não existe isso, porque São Paulo, por exemplo, é um extremo, gigante canal de não pagamentos fiscais. Todo mundo não paga fiscal ou uma declaração errada. Não tem uma fiscalização assertiva de São Paulo. Então você que está em São Paulo, por exemplo, saiba que é tranquila a questão fiscal para você. Muito dificilmente a Receita vai vir atrás se você estiver fazendo coisa errada, por exemplo. Então, lógico, toma cuidado, mas é muito difícil mesmo. Agora os outros estados já tem uma averiguação um pouco maior. Eu acho que por conta do fluxo, né? São Paulo tem um fluxo de lojas de e-commerce, negócios muito maior do que qualquer outro estado. Isso acaba dificultando a Receita investigar um por um, tá? Mas vamos lá. Dentro do programa de TTD de Santa Catarina, por exemplo, você vai ter ali de impostos federais mais o ICMS em torno de 8,3%, com o ICMS reduzido, tá? O ICMS que vai dar mais ou menos 2,2%, mais ou menos isso aí em Santa Catarina. O ICMS normal é para cima na casa dos 10%. Então, se não fosse por conta disso, ia dar mais ou menos uns 18%, 20% de impostos sobre o faturamento da empresa, tá? Então, é muita coisa. Exatamente, é muita coisa. Porém, você pode chegar ao número de 8% até ali a casa de uns 400 mil reais faturados. E isso vai aumentando, obviamente, com o passar do tempo. Você chegando ali nos 500 mil já vai estar em 9, quase 10. Passando dos 500 já vai estar um pouquinho acima dos 10%. Mas te traz essa possibilidade de escalar. Porque um faturamento de 200 mil já é bem diferente de um faturamento de meio milhão, de 600 mil, onde você vai estar pagando praticamente o mesmo imposto estando em Simples Nacional, né, com 200 mil e estando no lucro real ou presumido com 600 mil. Qual que é o pulo do gato aí, que faz com que se torne vantagem? A ausência, né, retirada do DIFAL dessa contagem. O que é o DIFAL? É o imposto sobre diferencial de alíquota. O diferencial de alíquota, como é que funciona? Existe uma alíquota de imposto dentro de um estado e existe essa alíquota para outro estado. Então você vai fazer a divisão das duas alíquotas para existir o diferencial de alíquota. Esse diferencial vai ser o que vai ser adicionado à tua carga tributária total, que é alto. A média nacional é 6%, chegando até 12% a mais de impostos. É horrível, é uma loucura, é muito imposto. Porém, o DIFAL, ele é pago por 0,001% das empresas, quase ninguém paga o DIFAL e a Receita não fiscaliza muito o DIFAL. Primeiro ponto, por dificuldade de fiscalização disso, os estados por si só não conseguem fazer isso e a Receita não se compromete tanto a fazer essa cobrança regional. Então, por exemplo, o ISS, o RJ, você não conseguiria escapar disso daí, beleza? Mas alguns outros você consegue estar escapando, como o DIFAL. O DIFAL não é algo que você precisa obrigatoriamente pagar ele na hora. Você pode estar pagando depois, por exemplo, mas de acordo com o governo é uma taxa devida, é obrigatório, tá? Se a Receita vir cobrar de você depois, já era, tem que pagar. É obrigatório, ou senão vai ficar feio para a sua situação. Às vezes até entrar como crime aí, né? Porque querendo ou não, tecnicamente chega a ser sim, como um crime. Mas é um desvio fiscal que muitas pessoas fazem, desconsideram na contagem. E é o que muitas das pessoas utilizam, tá, para chegar no faturamento maior. Não é o caso, por exemplo, que eu farei aqui na minha operação. A gente vai utilizar uma estratégia diferente, mas é o que o pessoal da contabilidade voltado para o e-commerce disse que é o que a maioria das pessoas faz dentro desse mercado. Se você quer entender o que eu faço dentro da minha operação ou o que a gente vai estar fazendo para todos os clientes que a gente está atendendo hoje a nível fiscal, que a gente vai aplicar uma estratégia muito bacana para eles, clica no botão aqui abaixo que eu vou estar explicando lá para você o como a gente vai chegar
num imposto menor para você, mesmo estando em Simples, mesmo estando em lucro real, a gente consegue estar te ajudando nisso a partir de agora também, beleza? Manda aí que a gente vai te mostrar a solução. Então é isso, comente o que você achou desse vídeo. Lembrando, não é dica, não é recomendação, eu só disse o que me passaram e o que é a realidade do mercado sobre essa questão, principalmente do default, tá? Sobre o Simples Nacional, peguem isso como dica sim e apliquem no seu negócio. Então é isso, até o próximo vídeo.